Leia aqui comigo. Que força dirige o quê? Diga, que força dirige a sua vida. Nós vamos falar de 5 forças que podem dirigir a vida de uma pessoa. Pode ser a culpa, pode ser o rancor, pode ser a raiva, pode ser o medo, pode ser o materialismo, pode ser a necessidade de aprovação. Ou vou acrescentar a 6ª, pode ser a sua comunhão com Deus, sua comunhão com o Espírito Santo. Qual força que dirige a sua vida, que move a sua vida? Responda isso. Desde domingo tem aí muitas perguntas que estão sendo feitas. Se essas perguntas forem respondidas, talvez você responda todos os seus questionamentos e chegue aonde você deseja, almeja e no propósito. Eu começo fazendo essa pergunta, mas hoje eu vou falar de propósito. Mais uma vez, nós vamos falar de propósito. Eclesiastes 4:4 diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso, leia aqui por gentileza, é inveja. Tem um grupo de pessoa que é essa, é o que faz correr atrás do sucesso. Mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Uma pessoa sem propósito é como um barco sem leme. Nada, ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Imagine você entra num barco e não sabe nem para onde você vai. Você está à deriva, não está? Para onde o vento soprar é para onde você vai. Mas é diferente a pessoa que ela tem um propósito. Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. E pode ser, né? A maioria dos dicionários define a palavra dirigir, diga comigo, como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo o carro, você está dirigindo esse carro, não está? Sim ou não? Então você está conduzindo esse carro para algum lugar. Então naquele momento você está guiando. Você está conduzindo, controlando, direcionando. Qual força dirige a sua vida? Não sei, bispo. Não sei. Então pensa nesse exato momento. Você pode estar sendo dirigido por um problema. É um problema que dirige a sua vida. Pela pressão. A pressão vem e você está conduzindo na direção que a pressão está te levando. Ou por um prazo limitado, né? Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa. São as pessoas que, infelizmente, o passado, a lembrança de algo que não foi bom, controla a vida dela, dirige a vida dela. Uma crença inconsciente foi estabelecida ali. Então, existem centenas de circunstâncias. Eu peço você que preste bastante atenção, porque valores e emoções também podem dirigir a sua vida. Você pode ser uma pessoa totalmente dirigida por valores errados e emoções, as emoções te conduzem. Então, eu vou falar a partir de agora das 5 situações que podem, sentimentos que podem estar dirigindo a sua vida. Qual é o primeiro? Muitos são dirigidos pela culpa. Essas pessoas passam a vida inteira fugindo de remorso e ocultando através da vergonha. E pessoas são dirigidas pela culpa, elas são manipuladas por lembranças. Ela fica lembrando, são situações que trazem à tona, e ela fica aprisionada. E ela fica, muitas vezes, o próprio exemplo de Caim, né, que a gente pode trazer aqui para nós. E esses sentimentos acabam permitindo que o passado controle o futuro. Controle o futuro Para dela. pensar nisso. Ela não vive o presente.
e fica amarrando o futuro dela. Então vamos pensar um pouquinho nisso. O passado pode controlar todo o seu futuro. E muitas vezes, olha só, a culpa faz ela não sentir merecedora de ter certas coisas. Olha que desgraça isso. Ela vive totalmente dominada pelo passado. Gênesis 4:1 diz assim, ó: você será um fugitivo errante pelo mundo. Palavras faladas a Caim. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia perambulando pela vida. O que é perambular? Andar sem propósito, sem rumo. Não sei por que eu estou aqui, não sei qual é o propósito, nem sei para onde eu estou indo. E o pior é que isso é a maioria das pessoas. Muitas pessoas são produtos do seu passado. Mas nós não temos que ser prisioneiros do passado. Não. Você pode ter vivido muitas coisas, como todos nós vivemos. Mas chega um momento, nós tomamos uma decisão, né? O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Diga comigo, o propósito de Deus para a minha vida não é restringido ao meu passado. Nada a ver, acabou. Por isso que nós temos um quadro no ministério que se chama Destinos Curados. Já viu ali? Coisa poderosa. Pessoas, famílias que tiveram os seus destinos curados. São transformações poderosas. Tem muitos aqui que já fizeram parte, casal que está aqui, a família que está aqui na frente, já fez parte dos Destinos Curados, que tem uma história poderosa. Tem umas pessoas que vão agora essa semana, que é incrível, incrível. Eu não vou nem falar sobre esse testemunho. Eu já pensei em usar aqui, mas eu não usei, porque eu quero que ele vá para os Destinos Curados, e vocês vão ver história, vão ver imagens de gente que tinha tudo para terminar de uma forma trágica. E essa é a beleza de quem encontra Cristo, né? Deus pega as pessoas que tiveram passado totalmente destruído, e aquele que encontra Cristo reescreve a sua história. Deus transforma aquilo que era totalmente feio, né? E faz uma linda história. Moisés era um cara perfeito? Sim ou não? Moisés, o que ele fez de grave? Matou, assassinou. Ele assassinou um homem. Gideão foi um covarde que se transformou num corajoso herói. Olha que coisa linda, olha as histórias. E o que acontece conosco? Deus pode fazer coisas maravilhosas com o resto da nossa vida. Você vê que Moisés teve uma situação trágica que poderia ter marcado definitivamente, e ele se transformou no maior líder que já houve. Olha que mudança de história. Maior líder, estadista. Gideão foi um covarde e transformou no exemplo de uma vitória impressionante, impossível. Com 300 homens ele derrotou uma multidão. Eu gostaria muito, viu? Deixa eu falar isso para você, eu bato nisso sem cessar. Se a palavra não entra, ela não te governa, você continua sendo normal e comum, você não vai ter ousadia, você não vai ter coragem, você vai ser movido pela circunstância. Deixa ela entrar de forma poderosa, que aí que está, a história se repete. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque Eclesiastes 1 diz que a história se repete, não tem nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol, a história se repete, só muda o tempo e os personagens. Então, decida quem você será na história. Deus é especialista em dar às pessoas, diga comigo, um novo começo. Salmo 32:1 diz assim: como diga comigo, feliz
aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Quer dizer, o tempo da desobediência passou, o pecado já foi coberto. Então, segundo, muitos são dirigidos, diga comigo, pelo rancor e pela raiva. Então, essas pessoas, elas se apegam às mágoas e sem jamais superá-las. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. E eu falo sobre isso continuamente. Eu falei, eu acho que um dia desses agora, recentemente, sobre os problemas que eu tive com meu pai, o quanto sofrimento o meu pai, com as escolhas erradas dele, trouxe a todos nós, né, família. Mas meu pai já fez de tudo, ele já ameaçou me matar, ele já ameaçou, pegou arma para mim, para me atirar. Meu pai pegou facão para cortar minha cabeça. Meu pai disse, eu vou te dar um tiro na cabeça, vagabundo. Meu pai, meu Deus, já me atirou faca nas costas. Meu pai já fez tantas coisas. E eu louvo a Deus, porque é como se ele não tivesse feito nada. Nada, nada. É como se ele nunca tivesse errado. Nós temos um relacionamento respeitoso, amoroso, porque meu pai também mudou, né? Eu cresci, eu evoluí muito, e o meu pai passou pela mudança, transformação. Então, não tem relevância nenhuma o passado para nós. O passado é um passado que serve só para testemunho, para edificação, para a gente ver. Minha mãe foi traída dezenas de vezes. E minha mãe vive com meu pai, com tudo superado amorosamente, estão terminando os seus dias muito bem e muito felizes. Então não importa como a gente começou, importa é como nós vamos terminar. Amém? E isso são histórias, eu digo isso assim, com muita humildade, porque eu sei que se não fosse deixar Jesus entrar, a palavra entrar, isso não seria possível. Não seria possível. Não seria, e também se eu não tivesse me focado para vencer, romper e vencer na vida, eu ia ficar procurando um culpado para os meus fracassos, né? Porque a gente sempre procura um culpado para as nossas frustrações. Então, se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, a palavra entrada com profundidade no meu coração, certamente eu estaria achando um culpado para as minhas frustrações, para os meus fracassos. Mas como isso não aconteceu, então não tem culpado, está tudo certo, tudo superado, tudo abençoado. Então, algumas pessoas são dirigidas pelo rancor, se fecham, interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Está sempre armado, explodindo, inclusive contra pessoas que não merecem, né? Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício à vida da pessoa. Rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe tal indignação. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Quem fica sofrendo? Às vezes você que sofre muito mais do que a pessoa que fez. Talvez a pessoa que o ofendeu, provavelmente ela já até esqueceu o insulto que fez, né? E você continua angustiado em sua dor, perpetuando esse passado. Ó, a palavra, diga comigo, perpetuando o passado. Não tem sentido isso. Não é nem inteligente isso. Não faz sentido isso. Perpetuar o passado. Às vezes isso aconteceu um dia, em algumas horas, e eu estou arrastando isso para a eternidade, meu Deus. Então,
nós não podemos fazer isso, né? Perpetuar. Quem está controlando aí? Vamos lá. Jó 5:2 diz assim: ficar desgostoso e amargurado, diga comigo, é loucura, é falta de juízo, que leva a... Vamos repetir? Diga comigo, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. Começando primeiramente pela morte espiritual. Começando por aí. Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Muitos, os temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo, problemas internos não tratados. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo, com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Estou falando, vai para o sermão de segunda-feira, que o sermão de segunda-feira é para romper, é para viver coisas assim incríveis, sobrenaturais. Então, infelizmente, o medo bloqueia, as oportunidades não são agarradas como oportunidade. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter, né, numa zona de conforto. Sabe que zona de conforto não tem conforto algum, né? Geralmente ela não tem conforto algum. Ela gera muito desconforto. Então, o medo e a autoimposição é a autoimposição de um cárcere que impedirá que você de se tornar o que Deus pretende que você seja. Por isso que a gente tem que buscar resposta na palavra. Eu não importa o que os outros falam. Eu aprendi, a palavra ela contraria tudo. Eu aprendi enxergar o futuro da ótica de Deus. Então, para mim não tem... Ela é a maior autoridade, não são previsões, não são diagnósticos, é a palavra. Porque a palavra é infalível, o resto é tudo falível. Você tem que agir contra isso, com as armas da fé, diga comigo, com coragem e do amor. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, no amor, diga comigo, não há medo. Diga comigo, no amor não há medo. Domingo nós falamos, quem é pai, quem é mãe? Se o seu filho estivesse dentro de uma casa pegando fogo, você tinha coragem de entrar lá dentro para resgatá-lo? Então a prova do amor extermina o medo. Por que Jesus foi à cruz sem medo algum? Porque o amor, no verdadeiro amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, diga comigo, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quarto, fala, querida. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o objetivo da vida. E aí acaba, na realidade, tomando o lugar de todas as outras coisas. Se torna a sua prioridade, seu objetivo maior. Você acaba deixando todas as outras coisas de lado que seria mais importante. Família, Deus, a sua prioridade se torna. Você é literalmente dirigido só em conquistar e adquirir. E o que a palavra diz? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você começa a ser dirigido pela coisa errada. Eu falei uma coisa nessa segunda-feira que é de extrema importância você aprender definitivamente, se você não quiser fazer experiência com a sua vida. Não queira simplesmente ser especialista em promessa, seja em princípios, porque nenhuma promessa se cumpre quando o princípio é quebrado.
Diga comigo, nenhuma promessa se cumpre quando o princípio é quebrado. Então, um princípio: as primícias a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o primeiro lugar? Não com boca, com palavras, com obras. Primícias a Deus. Primícias a Deus. É como a lei do plantio. Tudo que você planta, você não quebre esse princípio. Não tem colheita sem plantio. Não está claro isso? Sim ou não? Eu não planto, eu vou colher. É um princípio que eu já estou quebrando. Então, seja especialista em princípios e você vai ser especialista em viver a materialização das promessas. Então, o que acontece? Tem pessoas, como pastor, o materialismo parece que você vai ser uma pessoa mais feliz se você tiver mais bens. Você está equivocado. Não são os bens que vão te fazer mais feliz. E o que te vai trazer mais segurança também. Não é também. Então, são tantas coisas que a pessoa vai criando, né, até para se justificar, vou ter mais segurança, mais feliz. É simples, posses, elas trazem uma felicidade temporária. Você pode conquistar, mas tudo que você conquistar daqui a pouco é velho, é ultrapassado, já não te satisfaz mais. Ou não? Sim ou não? Querido, você compra um carro, em pouco tempo esse carro já não te satisfaz mais. Você compra um celular, daqui a pouco está ultrapassado. Então, parece que são coisas. Então, as coisas, elas se modificam e depois aquilo que parecia que era o seu objetivo de vida, você vai estar entediado. Então nós passamos a desejar coisas novas, maiores, melhores. Por isso não priorize a coisas. Tem coisas que é consequência. Tá? Eu falo muito sobre isso porque eu vejo pessoas que faturam milhões e frustradas. Eu vejo pessoas que conquistaram tudo e perdeu a alegria de viver, prazer na vida. E vejo pessoas fazendo o seu maior tesouro a coisa errada também. Quando esse tesouro vai embora, acabou a vida. Então não tem mais sentido a vida delas. Então, as riquezas elas podem ser perdidas, por isso que Jesus falou sobre isso, né? Então não acumule tesouro na terra, acumule tesouro no céu. Não é que você não pode ter. Não, você pode. O problema é que elas não podem ter você. Esse é o problema, né? Tem pessoas que têm, né? Mas aquele patrimônio, aquele bem não tem ela. Ela tem aquele patrimônio, mas aquilo não tem. E de outras pessoas aquilo controla completamente a vida dela. Então, a verdadeira proteção só pode ser achado naquilo que nunca poderão tomar de você, o seu relacionamento com Deus. Isso ninguém pode tirar de você. Vamos lá, vamos a um exemplo? Diga comigo, Saul priorizou o trono. E perdeu o trono, e perdeu a Deus, e perdeu a vida. Diga comigo, Davi priorizou a Deus, e nunca perdeu o seu relacionamento com Deus, e nunca perdeu o trono, e cumpriu com seu propósito, terminou seus dias vitorioso. Quando você prioriza a coisa errada, quando Saul colocou o seu coração achando que o trono era a coisa mais importante, mais preocupado com o que as pessoas pensavam, ele começou o fracasso dele. Davi, qual que é a frase, o versículo que marca demais, pelo menos a mim, que é uma palavra de Davi? Tire qualquer coisa de mim, mas não retire o teu espírito. Por que ele disse isso? Porque com o teu espírito, o que eu perder eu recupero. Mas sem o teu espírito acabou o propósito, não tem mais nada o que fazer. Está claro isso? Amém? Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. O que é necessidade de aprovação? Isso inclusive é uma desgraça.
é uma destruição na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas permitem que expectativa, seja de pessoas, seja pais, esposas, filhos, professores ou amigos, controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupado com o que os outros poderiam pensar. Sabe como é que funciona isso? Você já viu muita gente que vive a vida em função do que a sociedade aprova, do que os amigos aprovam, do que as pessoas aprovam. Eu vejo pessoas destruindo as suas vidas porque elas querem fazer parte e ser aceita por um grupo que pouco se importa com ela. É mais ou menos quando você começa a comprar o que você não precisa comprar, porque é isso que é a sociedade. Se você veste essa marca, então você será aceito por aquele grupo, aquele determinado grupo. Se você tem algo de uma determinada marca, você então será visto diferente. Isso é uma baboseira gigantesca. Posso falar uma coisa para você? Deixa de ser bobo e seja a marca você. Seja a marca você. Entendeu? Eu acho que é legal a gente ter algumas coisas, tem coisas que é legal, mas seja você a marca que as pessoas querem, a marca que as pessoas desejam, você ser a marca que as pessoas querem ter perto, que ter junto, você, ou que marcas procure você, porque você tem influência. Não ficar buscando a aprovação de gente que pouco se importa com você. Tem uma pessoa da sociedade que tem um parente aqui na igreja, e essa pessoa falou que sabe que Deus está aqui neste lugar em função da transformação dessa pessoa. Que ela falou que essa pessoa já foi de outra igreja e que aqui ela viu que realmente houve uma mudança, que aqui há Deus. E ela falou que se fosse para ser cristã, evangélica, aqui ela seria. Então a pessoa perguntou, mas por que então você não se converte? E ela foi bem clara, claro que ela foi sincera, que ela falou que o grupo que ela frequenta não cabe, não permite isso. Isso é uma aprovação que ela precisa. Então ela reconhece que esse é o único verdadeiro caminho, que seria Jesus Cristo, e que aqui é apresentado a ela, mas o grupo que ela está, que é a alta sociedade, não permite, não aprova. Então, ela não está aqui. Então, é o tipo de pessoa que é movida à aprovação de pessoas. É mais ou menos o que a gente vê acontecendo nas redes sociais, né? Nas redes sociais é a busca infinita pelos likes da vida. Ao invés de eu viver, eu prefiro parecer... E tem gente que fica depressivo, né? Eu prefiro parecer que eu vivo aquilo, receber meus likes, minhas aprovações. Eu acho isso também o cúmulo do absurdo. De verdade. Porque eu acho que a gente tem que botar força para viver e não parecer que vive. Não é verdade? De vez em quando a gente vê umas postagens que eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha por eles. Porque eu falo, é muita ilusão. É muito. Então, nada contra quem gosta de fazer postagens, mas faça postagens reais e verdadeiras para você não desacreditar de você mesmo. Sabe, eu tenho esse senso de responsabilidade, eu sempre falo e compartilho isso com vocês. Uma das coisas mais importantes de um acordo que eu e a Liliane fizemos nós vamos viver uma relação real e verdadeira. Nós não vamos fingir. Porque o que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer para ser real, para ser verdadeiro. Porque é triste nós mesmos olhar para nós e dizermos nós somos hipócritas. Não é verdade? Precisa ninguém nos chamar de hipócritas.
Se eu tivesse me sentindo um hipócrita, para mim basta, não preciso os outros olhar. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Porque antes de mais nada, eu devo olhar para mim. Espera aí. Como eu me sinto? Eu tenho honestidade de consciência? Minha consciência é verdadeira? O que a minha consciência fala? Porque começando, você sabe de uma coisa que é muito séria, né? Tem uma coisa que ninguém vai conseguir escapar. Da sua consciência. E a Bíblia diz o seguinte, que a sua consciência é juiz, é árbitro. Ela vai te condenar ou te absorver. Cuidado, porque quando você não ouvir esse microfone aqui, você vai ouvir uma vozinha na sua consciência. Daí tem uma vozinha que vai falar com você do que é certo, o que é errado, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. É simples. Por que o errado a gente faz em oculto? Porque já sabe que está errado. Nós não conhecemos toda a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Nós não sabemos todas as chaves para o sucesso, mas uma delas, que é certíssima, é a tentativa de agradar todo mundo e receber a aprovação de todo mundo. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado o propósito de Deus para a sua vida. Eu preciso, antes de mais nada, espera aí, inclusive sobre a riqueza, né? Então a Bíblia fala de um homem que ajuntou uma riqueza gigantesca, e Jesus conta essa parábola. E aí ele disse, eu vou fazer novos celeiros, depósitos, para eu armazenar toda a minha riqueza. E eu vou dizer à minha alma, alma, você tem para muitos anos, come, folga, descansa. O Senhor falou, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Assim são aqueles que são ricos materialmente, mas não ricos para com Deus. Então, tem pessoas que até, muitos podem olhar e bater palma, porque parece que ele tem uma riqueza terrena, e o Senhor olha ele como um miserável. Um miserável, um pobre, um cego, um nu, um desgraçado. A Bíblia diz isso. Sem a graça de Deus. Então, que Deus olhe para nós e que nos ver, palavra primeiro se torne relevante nos céus, depois você vai se tornar relevante na terra. Essa é a sua prioridade. Ninguém pode servir a dois senhores, mas eu posso servir a um Senhor, com tudo que esse Senhor confiou em minhas mãos. Amém? Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, tem muito potencial, mas não aproveita. Diga comigo, estresse desnecessário. Também é um fator negativo, um estresse totalmente desnecessário. E uma vida não realizada. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem o propósito, a vida é um movimento sem sentido. Você se movimenta. Uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, diga comigo, tudo é insuportável.
Porque aí você entende algumas pessoas, porque algumas pessoas tiveram força, poder, suportaram tantas coisas que aos olhos de muitos seriam insuportáveis, porque tem propósito na vida. E tem um propósito maior. Um propósito maior. Sem Deus a vida não tem propósito. Diga comigo, sem Deus a vida não tem propósito. E sem propósito a vida não tem significado. Vamos lá, e sem propósito a vida não tem significado. Diga, sem um significado, diga, a vida não tem relevância ou esperança. Então a Bíblia expressa diversas pessoas, ela revela diversas pessoas que em algum momento, sem esperança, a vida perdeu o propósito. Então Isaías 49:4 diz assim: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Jó diz: meus dias são vazios e sem esperança. Isso é quando a pessoa sente sem a presença de Deus. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Todas as vezes que uma pessoa perder a presença de Deus, é isso que ela vai sentir. Que a vida não tem valor, a vida é sem sentido, a vida... Inclusive, lembrando que eu posso acrescentar esse exemplo aqui, Salomão, com toda a sua riqueza. Teve um momento com toda a sua fortuna, com todas as suas regalias, ele desejou a morte, porque ele perdeu o mais importante, o propósito na vida. A maior de todas as desgraças não é a morte, diga comigo, mas uma vida sem propósitos. A esperança, ela é tão essencial para a vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. Por que que a Bíblia nos ensina que nós somos prisioneiros, diga comigo, prisioneiros da esperança? Então, desesperar é perder a esperança. Diga comigo, desesperar é perder a esperança. Tem um médico americano que descobriu que podia prever qual de seus pacientes com câncer apresentariam melhoras. Ao perguntar, você quer viver até os 100 anos de idade? Só essa pergunta fazia ele saber quem ia viver e quem não ia viver. Os que tinham profunda noção do propósito de sua vida respondiam sim. E eram aqueles com as maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósitos. Se você é o tipo de pessoa que tem se sentido sem esperança, a palavra para você é: não desista. Coisas, diga comigo, maravilhosas acontecerão. Acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósito. E sabe que, bispo, eu não sei o propósito da minha vida. Eu digo, grave o que eu tenho falado, porque não confunda propósito com profissão. Jesus aprendeu uma profissão com José, mas propósito com Deus. Eu, para saber o porquê eu fui criado, só o Criador pode me dizer. Nenhum criador, nenhum inventor cria ou inventa algo sem um propósito para aquilo. Senão não teria sentido, né? Sim ou não? Então a única maneira de saber é em Deus. Como é que eu faço para saber o meu propósito? Primeira coisa, se aproximando do seu Criador. Senão você não vai entender nada. Se Ele não revelar o propósito que Ele tem com você, você vai... não confunda com profissão. Está muito na moda isso. Não confunda. Pode até ser que o seu propósito esteja ligado à sua profissão. Pode até ser.
Só que mesmo nessa profissão você não consegue cumprir se você não estiver ligado ao Criador. E aí você deixa passar o mais importante. Inclusive, vai para o sermão de domingo. Vai lá. Tem pessoas, Deus quer usar a sua boca para falar ao mundo. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Diga comigo, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Diga, planos de dar a vocês esperança e um. Eu estou falando, vai para segunda-feira porque vale a pena. Imagine você, inclusive quem é pai aqui, levanta a mão. Vai para segunda-feira. Vai com um senso de responsabilidade. Nós estamos falando, imagine você, nós estamos ensinando uma coisa muito importante do que você fazer com seus filhos. E os meus filhos já sabem, os meus netos, os nossos netos já vão ser criados de uma forma muito melhor do que eu criei, inclusive os meus filhos, porque a maturidade já é outra, né? As experiências já são outras. Mas imagine você, se você tivesse sido criado, por exemplo, aprendendo Deuteronômio 28, versículo 9, versículo 11, versículo 12. Se você tivesse sido criado e o seu pai e sua mãe tivesse todos os dias com você e dissesse assim: meu filho, repita com o papai, que você será abençoado, todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, tudo que você fizer vai prosperar, você estará sempre por cabeça, jamais por cauda, por cima, jamais por baixo, porque a bênção do Senhor está sobre você. Imagine se você tivesse sido criado aprendendo essas palavras e declarando essas palavras, como seria? Como você seria hoje? Não há o que você não possa. Se Deus é por você, não há quem possa ser contra você, não há quem possa dizer ao contrário a você. Imagine se você tivesse sido criado com essas palavras. Qual o espírito que estaria em você? Qual é a convicção? Você teria crescido acreditando que você pode tudo, que não há o que você não possa, que você foi criado para ser cabeça e não cauda, que você foi criado para estar por cima e não por baixo, que tudo que você colocar nas mãos tem tudo para dar errado, mas vai dar certo. Imagine você. Mas muitos de vocês foram criados errado, ouvindo justamente ao contrário, que você não daria conta de nada, que você seria desculpa a palavra, um bosta, um merda, um infeliz, um fracassado, um sonhador, que nada na sua vida ia dar certo, seu casamento não ia dar certo, você ia ficar sozinho, ninguém vai te aguentar, ninguém vai te suportar. Faça diferente hoje. Faça diferente. Treina os seus. Treina, incute. Pega as crianças, incute. Todos os dias antes de deitar. Vai lá. Abra a palavra, repita aqui com o papai. Repita aqui com a mamãe. Repita, isso é para você. Imagina ela criando com essa palavra viva dentro dela: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Todas as coisas cooperam para o meu bem, até o que tem tudo para dar errado vai dar certo. Imagina. Não seria tudo diferente? Sim ou não? Ô bispo, isso já é um propósito. Uma pessoa aqui da igreja me perguntou o que é meditar na palavra. Isso é meditar na palavra. Você deve fazer isso com os seus filhos, mas faça isso você com você. Faça isso com a sua esposa. Faça isso com o seu marido. O que fortalece a gente não são os maus pensamentos, não é a amargura, não é a culpa, não é o medo. A gente combate o medo, a culpa, usando a palavra, fazendo as declarações. Aquilo, muitos não estão fazendo com os filhos, porque não está vivendo isso, porque não está dentro dele. A palavra tem saído do altar, deixa entrar, tem que enraizar.
Isso tem que ser a única verdade. Então, antes de você fazer com o seu filho, faça ser a sua verdade. Isso tem que estar grande dentro de você. Isso tem que ser a sua único norte. Se Deus falou, está falado. Isso tem que governar, tem que ser o norte da sua vida. E se você estiver vivendo isso, você vai transferir isso para os seus filhos. Se Deus falou, falou uma vez, basta. Levante todos os dias, você vai ser colocado por cabeça. Deus criou você não para ser mais um, mas para ser a luz na escuridão. O mundo tem um sol aí, mas está em trevas, não tem esperança. Você é a verdadeira esperança para esse mundo. Nós somos você a solução. precisa descobrir o seu propósito nesse mundo, descobrindo, levando a palavra para dentro de você, para que você seja a luz nesse mundo de trevas. Então declare, vive a palavra, seja a luz nesse mundo. Sabe onde começa o meu propósito? Sabe? Está achando que o meu propósito é pregar a palavra? Meu propósito começa em casa. Marido da Liliane, pai do Vitor e da Bruna. Ali começou o meu propósito. Na hora que você falou buscar a aprovação dos outros, agradar os outros, eu ia falar que um dos meus propósitos é agradar você. Não, eu estou falando sério. E eu estou falando isso para servir de exemplo, né? Vou falar meu genro, né, e minha nora, porque nós somos os agregados da família, mas eu passo os dias da minha vida procurando agradar a minha família. Eu não busco a aprovação do mundo, mas ser exemplo para o mundo. Mas eu busco agradar a minha família. Isso sim. Isso eu vejo que é um propósito, porque eu sou mãe. Eu só vamos falar assim, a matriarca, né? Eu sinto na responsabilidade de fazer agrados para eles. Então, eu sei que isso é um dos meus propósitos. E te agradar também. Vou cobrar. É exatamente isso, porque isso nos dá autoridade para fora. O que nos dá essa convicção é de cumprir com o propósito internamente, então agora nós podemos cumprir externamente. Entende o que eu estou dizendo? Começa assim, e depois a gente vai para fora. Inclusive, mas o senhor é pastor. Não, sua primeira empresa começa em casa. Você é empresário em casa? Lidera bem em casa? Sua primeira administração começa em casa? Seu primeiro negócio começa em casa? Sua liderança começa a ser treinada em casa? O exercício das virtudes começa em casa? É aí que começa. Efésios 3:20 diz: agora glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer, diga comigo, muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Diga comigo, infinitamente, além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Forte demais. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta. Antes de fazer, esse ato vai ajudar a me cumprir com o propósito de Deus na minha vida? Isso contribui? Sim ou não? Não. Então, está fora. Se um propósito, é claro, sem um propósito, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar recursos.
E aí, qual que é a consequência disso? A tendência a tomar decisões com base nas circunstâncias, pressões do momento ou no humor do dia. Quem é mal-humorado está frito. Quem é mal-humorado, só decisão errada, só na base da emoção. E as emoções vivem erradas, então são só decisões erradas, só escolhas erradas. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve. Isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. Quem está entendendo até aqui? Eu de você, querido, não tem segredo na vida. A vida é mais simples do que parece. Quem dificulta somos nós. Quem dificulta somos nós. Ai, queria que Deus me falasse algo. Está falando um monte. Você é que escolhe. Você é que escolhe. E se você quer um segredo meu para transferir para você, principalmente quando eu estive aí no teu lugar sentado, eu estava atento aos mínimos detalhes. Como hoje, de vez em quando eu estou sentado. E eu aprendi uma coisa muito cedo. Eu não saio de uma reunião sem implantar algo na minha vida já. Já, decidido a fazer algo. Isso sempre me diferenciou dos meus pares. Porque eu não sou ouvinte. Aquilo já está lá dentro já está mexendo. Espera aí, eu já preciso colocar em prática na minha vida. Tudo que eu ouvi aqui, eu já tenho decisões a serem tomadas e coisas a serem praticadas. Isso é um diferencial. Para a gente não correr o risco de ser o que a Bíblia chama de ouvinte esquecido. Sabe quem é ouvinte esquecido? Ouve, daqui a pouco não lembra de mais nada. Já esqueceu tudo que ouviu. Aí é duro. É impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Dedique-se a isso e Deus vai acelerar processos. Até porque você sabe muito bem que não são os mais rápidos, nem os mais inteligentes, nem os mais sábios, nem os mais competentes, nem os mais fortes que sempre vencem. Tudo depende de você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eclesiastes 9 fala sobre isso. Provérbios 13, 7. Eu adoro isso aqui. Vamos em voz alta? Diga: alguns fingem que são ricos e nada têm. Ai, meu Deus do céu. Vai viver de aparência assim lá na China. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Qual que você quer? Melhor fingir que é pobre, né? Mas ter, não ter? Sim ou não? É melhor fingir que é pobre. Você quer fingir que é rico ou quer fingir que é pobre? Hã? Não, estou fingindo que eu sou pobre, estou fingindo. Então, porque eu tenho muito. Tu, ó Senhor, diga comigo, dá paz e prosperidade. Olha, esse é um dos versículos assim, eu não tenho falado sobre bala na agulha? Sim ou não? O que é bala na agulha? É munição para o crente, tem que ter bala na agulha. Então, vou te dar esse como bala na agulha. Sabe um versículo que é para todo e qualquer momento? Sabe um versículo que é para aquela porretada que você tomou e parece que o negócio vai desandar? Diga comigo: tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma mente ou que têm uma fé firme, as pessoas que... essa tradução é uma, mas eu vou no meu decorado. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti.
O Senhor vai conservar em paz, vai permanecer em paz aquele cuja mente, o propósito, se eu mudar a tradução vai estar assim, cujo propósito está firme em ti. Não importa o que tenha acontecido, vai permanecer em paz. Teu propósito está em Deus, vai permanecer em paz. Então, paz e prosperidade acontecem com esses. Amém? Diga eu creio. Bala na agulha, coloca aí, por favor. Arma para você. É munição para você. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz que seus esforços e energia se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair com assuntos de menor importância. Tem coisas que nem gastam energia. Foca. Nós fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Esse é um problema sério, envolvido com coisas que não acrescentam nada. Então, cuidado com as distrações sem objetivos. Diga comigo, cuidado com as distrações sem objetivo. Então, essas pessoas acabam sendo como aqueles giroscópios que fica girando freneticamente, sem ritmo, sem jamais chegar a lugar algum. Não sai do lugar. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, emprego, relacionamentos, família, casamento, igreja e outras circunstâncias externas. Na esperança de que cada mudança solucione a confusão e preencha o vazio em seu coração. Que o problema está interno. Não, a gente vai viver mudando, correndo, porque eu não tenho propósito, então agora eu acho que é esse, agora eu acho que é aquele, agora eu acho que é aquele outro, agora eu acho que é aquele outro. Então eu não tenho firmeza em nada, porque eu estou perdido. Não sei se é o relacionamento certo, não sei se é o emprego certo, não sei se é a igreja certa, não sei. Então, tudo que for contra aquilo que confrontar comigo, então eu acho que eu preciso de outro lugar. E aí, eu passo a vida pulando de galho em galho e não chegando a lugar nenhum. E aí vem aqueles pensamentos, né? Talvez seja diferente dessa vez. Isso não resolve o problema. A falta de foco e de propósito, esse é o problema. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender, diga comigo, o que o Senhor quer que vocês façam. O que está dizendo? Não haja como uma pessoa sem juízo, sai tomando decisões, você vai dar a cabeçada. Procure entender o que Deus quer me ensinar com isso, o que Deus quer que eu mude, o que eu preciso entender, o que eu preciso mudar. Quem está entendendo? Esse do sermão é um ponto muito sério. Pessoas que vivem pulando daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, e vai passando. Né? Seja igreja, emprego, relacionamento, tudo. Por quê? Porque nunca entendem. O problema está sempre em alguém, nunca em mim. O mundo precisa mudar, mas eu não preciso mudar. Já viu gente assim? Que o mundo precisa mudar, está tudo errado nesse mundo e nas pessoas. Em mim, não. Eu não tenho problema algum. Então, para os outros eu olho com lente de aumento, mas para mim, com a famosa lente cor-de-rosa. Presta atenção numa coisa. Os raios do sol, eles podem ser direcionados a fim de você atear fogo na grama, num pedaço de pau, quando há um foco, concentração da luz. É o famoso teste da lupa. Já pegou uma lupa? Alguém já brincou com a lupa ou não? Já? Eu já botei fogo em muita coisa, inclusive em mim, que resolvi ver o que acontecia se eu botasse a mão debaixo. Quer fazer essa experiência? Faz. Você vai ver como é que é. Você vai ter uma lição importantíssima.
o que é foco. E aí você vai entender que tudo que você coloca, tem uma frase que eu digo há algum tempo, quando você coloca foco, você coloca fogo. Aonde há foco, há fogo. Diga comigo, aonde há foco, há fogo. E se a lupa for mais concentrada, ela vira uma espécie de raio laser. Ela pode cortar o ferro. Não é só botar fogo na... Antigamente eu pegava a lupa e escrevia o meu nome no meu taco de betia. Sabe o que é betia? Alguém já brincou de betia? Quem já brincou de betia? Era bom nisso ou não? Então, e a gente ficava fazendo o taco de betia, quanto mais chapado para não errar a bola, melhor, né? E fazia ele caprichado. Aí pegava na lupa e escrevia o nome no taco de betia. Não há nada tão potente como uma força ou uma vida direcionada, concentrada, focada. A vida vivida com propósito é assim. Você tem foco. Você não vai gastar tempo com aquilo que não é seu. Você tem foco, você tem concentração. E tudo que você bota foco, você bota fogo. Repita de novo isso comigo. Diga, tudo que eu coloco foco, eu coloco fogo. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção, no seu propósito. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, mas uma coisa faço. Diga-me, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Diga, e avançando para as que estão adiante. Isso é foco. Passou, passou. Ficou para trás, ficou para trás. Agora eu tenho um foco. As coisas que estão adiante. Se você quer que a sua vida tenha impacto, focalize-se. Coloque foco. Deixe de ser... Olha a palavra. Eu acho que é uma palavra que pessoas já se sentiram ofendidas com ela. E eu não retiro ela. Eu acho que é uma boa palavra para a gente refletir. Eu já disse para muita gente, sabe qual é o teu problema? Você é inconstante. E toda pessoa inconstante vive uma vida inconstante. Fé inconstante, vida inconstante. Inconstante nas decisões é uma vida de altos e baixos. Problema vai e problema vem. Pare de tentar fazer tudo, faça menos, foque o que for mais importante. Nunca confunda atividade com produtividade. Diga comigo, não posso confundir atividade com produtividade. Tem gente que fica assim, que correria, só correria, resultado quase nada. Corre, 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 ativismo para chuchu e pouquíssimo resultado. Cuidado, porque muita atividade não quer dizer produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas, aí a pergunta, para quê? Paulo disse assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Conhecer seu propósito, diga comigo, estimula minha vida. O propósito sempre traz entusiasmo. Diga comigo, o propósito sempre traz entusiasmo. Ele traz mais vigor que... quando o propósito é claro, você tem mais vigor. Porque, vamos falar a verdade, o que cansa não é trabalhar, é a falta de resultado. Estou certo ou estou errado? Quando a gente tem resultado, meu Deus, tira energia, você não sabe nem de onde. É tanta energia, porque você sabe, você está no teu propósito, você está cumprindo com o teu propósito. Então, a paixão se esvai por falta de propósito. Quando você vê uma pessoa que fala assim, é porque perdeu o propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Viver vira um fardo.
Não é verdade? Viver vira um fardo. E normalmente o trabalho sem sentido, né? É normalmente um trabalho sem sentido. E, como disse, não é excesso de trabalho que nos esgota, mas o que esgota as forças e rouba o nosso prazer é justamente a falta de propósito. Então, diga comigo, conhecer o meu propósito me prepara para a eternidade. Até porque todos nós estamos sendo treinados para a eternidade. Sabia disso ou não? Sim ou não? Então, deixa Deus te preparar para a eternidade, ou você vai pagar para ver depois para onde você vai. Começa aqui, ó. Para onde você está indo? Agora sai desse plano terrestre. É o famoso... Você sabe aonde você vai passar a eternidade? Conhece a história do barbeiro? Conhece? Quem não conhece? Essa é só uma brincadeira, tá? O barbeiro se converteu, vivendo o primeiro amor, a chama ardendo no coração dele. E quando você está vivendo o primeiro amor, você quer compartilhar com as pessoas aquilo que está dentro de você. Você quer falar daquilo que você está sentindo. Você quer falar da esperança que você sente. Você quer falar da glória, da sua salvação. E não entrava uma alma, e ele doido para evangelizar. Ele doido para falar do amor de Jesus. E de repente entra um cliente, depois de tanta espera. E ele naquela ânsia, ele começa a preparar o cara para fazer a barba do cara. E ele começa a passar a navalha na barba do cara. E de repente, ele ansioso para falar, parou a navalha na garganta do cara e falou: você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? O cara levantou e saiu correndo, desesperado, porque achou que o barbeiro ia passar a navalha na garganta dele. E ele só queria falar do amor de Jesus. Faltou um pouquinho de sabedoria da parte dele, né? Poderia ter achado o melhor momento para falar. Perdeu o cliente, perdeu a alma, perdeu tudo. Saiu, foi um louco dali, né? Falou: rapaz, o cara quis me matar. Parou a navalha na minha garganta e perguntou se eu sabia onde eu ia passar a minha eternidade. Quer dizer, vai cortar minha garganta desse cara. Conhecer seu propósito prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Que as pessoas não percebem, o que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Diga comigo, recordes são quebrados, reputações desaparecem, homenagens são esquecidas, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém algum dia. Eu penso, tem um vídeo muito bonito, poderoso, eu acho esse vídeo assim, um estrondo. É um vídeo que tem nas redes sociais, que mostra a glória dos principais astros, cantores, atores, reis, que já passaram por essa terra. E mostra, inclusive, as multidões que o seguiam. Mostram os megas, astros, artistas, que tiveram uma glória gigantesca, só que passageira. A vida passou e a glória acabou. E agora? Aonde estão? Quem foi os seus cantores preferidos aí no passado? Quem gostou do Elvis aqui? Levanta a mão. Deus queira que o Elvis tenha se arrependido na última hora, porque Elvis começou na igreja, não é verdade? Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E os Beatles, quem gostou deles? Quem ouviu? Gente, a meninada nem sabe quem são. E o Fred Mercury?
Não, não é da minha turma não. Esse não é da minha turma não. Né? Então, e aí? Cadê a glória desses caras? Foi passageira. E aonde eles estão agora? Aonde eles vão passar a eternidade ou já estão passando? Aliás, né? Aonde estão, muitos só estão num local intermediário de dor e de sofrimento. E depois vão para o lugar definitivo, que se chama Lago de Fogo e Enxofre, que é a segunda morte. Dolorido, não é? Sim ou não? E aí nos pesa do que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Você não foi posto na terra para ser lembrado somente. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que eu e você, nós estaremos diante de Deus. E Ele fará uma auditoria na minha vida e na sua vida. Um exame final. Antes que você entre na eternidade, a Bíblia diz assim: portanto, por que é que você, que somente come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Assim, diga comigo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós vamos prestar contas de nossas vidas. Felizmente, Deus quer que nós passemos por esse teste, que todos nós sejamos aprovados. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente, a partir da Bíblia. Nós podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira pergunta: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será: você aceitou Jesus? Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Seguiu os seus passos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, família, casamento, recursos que Deus lhe deu. O que você fez com tudo? Com tempo? O que você fez? Aonde você gastou? Você gastou consigo mesmo ou utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Você se preocupou somente com você ou em usar em abençoar pessoas que Deus colocou na sua vida?
Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo. A primeira vai determinar aonde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará, receberá na eternidade. Porque você sabe que nós teremos um galardão, uma recompensa. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Coloca isso dentro de você. Eu espero que a mensagem entre profundamente. O que está governando a sua vida? Que força dirige a sua vida? E se hoje é a culpa, o rancor, a raiva, o medo, o materialismo, a necessidade de aprovação, mude isso já. Tome uma decisão aqui hoje. Qual força vai dirigir a sua vida? Peça ao Espírito Santo que dirija a sua vida. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Fala com Deus. Fala e diga a Deus, eu preciso disso, Senhor. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, eu quero ser guiado pela Tua Palavra. Eu quero, Senhor, cumprir com o meu propósito de verdade. Eu sei que muitos de vocês ainda não sabem profundamente qual é o seu propósito. E só Deus, só Ele para revelar o propósito. Por que Ele te criou? Para que Ele te criou? Só Ele pode te colocar no caminho do seu propósito. Não permita mais que a culpa, o rancor, a raiva, o medo, o materialismo, a necessidade de aprovação, gastando tempo com tantas coisas, que o passado ainda controle o seu futuro. Não deixe isso acontecer. O passado não pode controlar mais o seu futuro, porque você tem um futuro lindo pela frente. Deus tem um propósito lindo com você pela frente. Deus tem um futuro poderoso com você. Deus tem um futuro promissor, um futuro incrível. Você leu comigo. Os pensamentos que Ele tem para você são pensamentos de paz e não de mal. É para dar a você esperança e um futuro lindo, um futuro poderoso. Não gasta tempo, não joga energia. Gastar tempo, gastar energia com aquilo que não é o seu propósito é jogar vida fora. Não joga mais vida fora. Você não tem vida para desperdiçar. Deus está te treinando, Deus está te preparando para a eternidade. Ele quer te preparar para que você não só entre na eternidade, mas para que a tua recompensa, o teu galardão seja grande, a tua recompensa seja poderosa. Então diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, governe a minha vida. Espírito Santo, dirija a minha vida. Chega, eu não quero ser dirigido pelas minhas emoções, eu não quero ser dirigido pelos meus sentimentos, eu não aceito mais ser dirigido, Senhor, por emoções, pensamentos, sentimentos, pelo passado, pela mágoa, rancor, pela raiz de amargura, pela necessidade de aprovação de uma sociedade que não se importa comigo, pelo materialismo, porque isso não é a tua segurança, viu? Os teus bens não é a tua segurança é o Senhor. Quantas pessoas têm partido todos os dias e largado fortunas aí, só para briga, discussão e contenda na família, divisão? Não, a sua segurança está em Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Diga a Deus: eu não quero perder a minha alma, eu não quero ser visto como rico nessa terra e um miserável nos céus. Eu não aceito isso, Senhor. Talvez hoje existam tantas pessoas que o mundo olha e diz assim para ele é o cara. E Deus olha e diga: você é um miserável, você é um pobre, você é um despido, é um nu, você é um desgraçado. Não queira, mas que Deus olhe para você e veja
o quanto você é relevante nos céus e na terra, que você é rico diante dele. Seja rico diante de Deus, seja relevante nos céus, e você vai se tornar uma pessoa extremamente relevante na terra. Então diga: Espírito Santo, dirija a minha vida. Espírito Santo, me coloca no caminho do meu propósito, me coloca no caminho do meu destino. Espírito Santo, dirija a minha vida. Eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. Chega de perder tempo. Essa é uma oração que só você pode fazer. E se está morrendo afogado, grita, meu filho, grita, diga: socorro, Senhor. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Diga a Ele: salva-me, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Espírito Santo coloque fogo no teu coração. Diga isso a Ele: coloca fogo no meu coração, Espírito Santo. Coloca fogo no meu coração. Coloca fogo no meu coração. Que o meu coração arda pela tua presença. Que o meu coração queime pelas coisas do Senhor. Eu quero ser um Davi, não um Saul. Eu quero ser um Davi que ama o Senhor acima do trono, que ama o Senhor acima da aprovação das pessoas. Eu não quero ser um Saul que amou o trono, que estava mais preocupado com a aprovação das pessoas e perdeu o trono, perdeu a vida, perdeu tudo. Eu preciso do Senhor, eu preciso. Toma minha vida, Espírito Santo, toma minha vida. Minha alma clama, minha alma grita pelo Senhor. Diga ao Espírito Santo, diga, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Põe fogo no meu coração, Espírito Santo. Põe fogo no meu coração, Espírito Santo. Eu quero meu coração ardendo em chamas. Eu quero meu coração ardendo em brasas. Eu quero queimando pelo Senhor, queimando, Senhor, pelas coisas do alto. Peça a Ele, Ele vai tomar a tua vida. Peça a Ele, e Ele vai botar fogo no teu coração frio, gelado. Ele vai aquecer, Ele vai te levantar, Ele vai te pôr de pé. Ele vai te colocar no caminho do teu propósito, no caminho do teu destino. Diga a Ele, diga: me ajuda, Senhor, me socorre, meu Deus. Eu quero azeite, Senhor, eu quero ser como a virgem, as 5 virgens prudentes, que tinha azeite extra, que estavam preparadas, não como as insensatas, que quando o noivo anunciou que estava chegando, elas não estavam prontas, elas não estavam preparadas. E quando foi correr para se preparar, era tarde demais. Se levante, querido. Se levante no Espírito. Se levante na fé. E diga a Deus: chega, Senhor. Eu não quero ser um morno. Eu não quero ser um frio. Eu quero a tua chama ardendo no meu coração. Eu quero o teu fogo queimando em mim. Diga: aleluia. Aleluia. Essa oração é só sua. Só você pode. A sede é sua, a fome é sua. Então diga a Ele: eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. A minha alma grita por Ti. O meu coração arde. Eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor. Eu necessito, Senhor. Aleluia. Queima a tua igreja, Senhor. Queima o teu povo. Faça a chama arder. O Senhor tem propósitos lindos conosco. O Senhor tem algo poderoso com o teu povo, Senhor. Deus tem um propósito poderoso com você. Deus tem um futuro poderoso para você. Só que não é apartado dele. É nele, dirigido pelo Espírito.
É o Espírito guiando a tua vida. Não deixa mais a carne, as emoções. Não deixa mais o medo. Não deixa mais o passado. Não deixa mais o materialismo. Não deixa mais a necessidade de aprovação dirigir a tua vida. Peça, Espírito Santo, dirija a minha vida. Eu quero que a palavra dirija a minha vida. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus te levantar. Porque o teu futuro está nas mãos dEle. O teu futuro está nas mãos dEle. Ele tem um futuro cheio de esperança, próspero, um futuro lindo preparado para você. Tome uma decisão aqui hoje. Eu não vou ser mais um frio, um morno. Não. Eu quero ser uma pessoa que a palavra está queimando no meu coração. Ela arde no meu coração, ela queima. Você sabe por quê? Como disse outro dia, quando Satanás foi para acusar um homem de Deus, o Senhor disse: não, ele é como um tição tirado do fogo. Ele é como uma brasa que saiu do fogo. Ele está ardendo em chamas. Eu rejeito a tua acusação. Há fogo nele. Há fogo nele. Há fogo nele. Que haja fogo em você. Que haja fogo no teu coração. Faça essa oração. Põe fogo no meu coração, Espírito Santo. Põe fogo no meu coração, Espírito Santo. Que a palavra queime no meu coração. Que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero, Senhor, entrar no caminho do meu propósito, do meu destino. E Ele vai te colocar. Ele vai te colocar. E você vai ter graça para fazer coisas que você achava que não podia fazer. Você vai ter graça e força para fazer coisas que você vai se surpreender. E a unção dele vai estar sobre a tua vida. Se levante como nunca antes. Dê passos como nunca antes. Faça o que nunca fez. Porque você vai viver coisas que você nunca viveu. Vai haver uma unção de fluidez sobre a tua vida. Fluidez, as coisas vão fluir. Coisas incríveis, poderosas. Sabe a Jericós que é inconquistável, impenetrável, que ninguém conquistou? Você vai conquistar. Você vai conquistar, você, o que ninguém conquistou, você vai conquistar. Aonde ninguém entrou, você vai entrar, porque a unção, o poder, a fluidez de Deus vai estar sobre você. E o poder de Deus vai trazer essa graça, esta unção. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai e toma corações aqui. Que a chama arda, queime. Que o teu fogo, Senhor, tome vidas aqui. E que pessoas saiam daqui para uma mudança total e radical. Para não serem mais as mesmas. Que elas entrem no caminho do seu propósito, do seu destino. Aleluia. Seja dele. Seja dele.
Nós somos, Senhor. Dê graça. Levanta. Queima. Queima, Senhor. Queima. Queima corações. Queima corações. Queima vidas. Põe fogo, Senhor. Põe fogo. Põe fogo. Põe fogo, Senhor. Põe fogo. Põe fogo. Põe fogo, Senhor. Põe fogo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Receba esse fogo. Receba essa unção. Essa unção que te põe de pé nesta noite. Que acende a chama da tua fé como nunca. Para viver tudo que Deus tem para você. Toda a glória, toda a grandeza, todo o poder. Aleluia. Aleluia. Não abra os seus olhos. Deixe o Espírito Santo colocar fogo no seu coração. Que você seja como o Senhor disse de Josué, como o tição que saiu do fogo. E o Senhor diz: não, Satanás, não, ali há fogo, ali há fogo, ali há fogo. Deus tem coisas gloriosas. Você precisa tomar decisões. A palavra para nós é: faça coisas que você nunca fez. Tome decisões que você ainda não tomou. E você vai viver o que nunca viveu. Deus tem falado isso. Deus vai falar isso hoje. No clamor do romper para um novo tempo. Tem conquistas antigas, promessas antigas, que Deus quer cumprir. Só que Ele está esperando passos de fé. Decisões radicais. Quando você faz vitórias inéditas, requer atitudes inéditas. Quando falaram do paralítico, após o milagre, as pessoas disseram: nunca vimos nada igual. É porque ninguém nunca tinha feito o que eles fizeram. Quando você faz o que ninguém fez, você colhe o que ninguém colheu. Você vive aquilo que ninguém está vivendo. Esse é o princípio. Que força dirige a sua vida, ou que força que a partir de hoje vai dirigir de verdade, não de boca? Qual força a partir de hoje vai dirigir a sua vida? Tome essa decisão. Que o Espírito Santo dirija a sua vida. E você vai viver coisas estrondosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais. Vitórias, conquistas, resultados inéditos. Inéditos. Amém? Diga: eu creio, Senhor. Diga: Espírito Santo, dirija a minha vida. É a tua força, é a tua unção, é a tua graça que vai me mover
que vai dirigir a minha vida. Diga: eu quero e eu vou viver conquistas, bênçãos, vitórias inéditas. Eu vou. O que você está decidido a fazer diferente? Algo novo. Atitudes novas. Radicais. Obrigado, Senhor, por essa noite. Fale profundamente às mentes e aos corações. E que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira que entramos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Para Jesus.